Bom dia para você que acompanha o Ponta Porã Informa, bom dia você toda a equipe do Ponta Porã Informa, Tião Prado, Dora, né, Torraca, enfim, você que está sempre ligado nas informações do Ponta Porã Informa também, da Cerro Corá FM 91.5 no programa FM Notícias, né? Vamos lá com o nosso boletim esportivo, Tião Prado, falar de Libertadores de América, tivemos jogos ontem, goleada inclusive, né? A quarta-feira foi bastante movimentada com 8 jogos válidos pela Copa Libertadores, ainda em sua primeira fase. E mais 3 times garantiram a classificação para as oitavas de final. Cruzeiro, Cerro Porteño e Libertad se juntaram ao Internacional, que foi o primeiro classificado. E uma noite inspirada, né, do Fred, autor de 3 gols, o Cruzeiro goleou o Huracan por 4-0 no Mineirão e se classificou com 12 pontos em 4 jogos. A Raposa, inclusive, garantiu a liderança do Grupo B com 100% de aproveitamento. Então, o hat-trick do Fred ontem, né? 3 gols na goleada por 4-0 diante do Huracan. Diferente do rival, o Atlético Mineiro ficou em situação bastante delicada depois de ser goleado pelo Cerro Porteño por 4-1 de virada em Assunção. O Galo chegou até a sair na frente, mas sofreu a virada, né? 4-1. Em terceiro lugar, no grupo E, com 3 pontos, o Galo tem mínimas chances de classificação. Eu diria para você que depende de um milagre. Já o Cerro Porteño manteve 100% de aproveitamento e na liderança da chave já está classificado. Quem também está próximo, né, de classificar é o vice-líder nacional do Uruguai, que fez o dever de casa ao bater o Zamora por 1-0, chegando assim aos 9 pontos. O Galo Mineiro depende de um milagre. Milagres no futebol eu já vi acontecer, né? Mas a situação do Galo é realmente muito difícil. Dificilmente o Nacional vai perder a vaga pro Galo Mineiro. Outro time que classificou na noite de ontem, além de Cruzeiro e Cerro Porteño, foi o Libertad, que chegou aos 12 pontos do Grupo H ao vencer a Universidade Católica por 3-2 no Chile. O resultado foi bom para o Grêmio. A vitória sobre o Rosário Central por 3-1, né, do time gaúcho, na arena do Grêmio, foi a primeira do Imortal nesta Libertadores. Com 4 pontos, o time comandado por Renato Gaúcho é o terceiro colocado da chave, ainda respira, né? A Universidade Católica tem 6 e é a vice-líder. Pressionado após a eliminação da semifinal, né, do Paulistão para o São Paulo, o ônibus do Palmeiras foi alvo de pedradas dos torcedores palmeirenses na chegada do Allianz Parque. E o Palmeiras deu a volta por cima ao bater o Júnior Barranquilla por 3-0. Também, se não vencesse o Júnior Barranquilla, podia fechar, né? Podia o Filipão pedir as contas e ir embora. E o grupo parece meio que pressionado. Parece não, está totalmente pressionado. O problema é que se ventilou aí a possibilidade de um racha no Palmeiras, justamente pelo comando do técnico Filipão, né? Vamos ver se não vai acontecer nada demais. Eu acho que se perdesse ontem a situação ficaria bastante complicada e o Luiz Felipe Scolari teria que sentar-se com a diretoria do Palmeiras, com a cúpula alviverde e definir seu futuro. Dá uma tranquilizada, é claro, 3-0, dá uma melhorada no ambiente, o time não joga o Campeonato Paulista, ou seja, fica tranquilo aí para preparar o time para os próximos jogos, próximos desafios, né? A vitória elástica deixa o Palmeiras em situação tranquila no grupo F com 9 pontos, um a menos que o líder San Lourenço. O terceiro colocado é o Melgar, com 4, né? Faltam apenas 2 jogos para o fim da fase de grupos. O Palmeiras está praticamente classificado na Libertadores. Mais 2 jogos foram realizados ontem. O Boca Juniors goleou o Jorge Wilstermann por 4-0 no estádio La Bombonera e chegou a 7 pontos, ocupando a vice-liderança do grupo G, que tem como líder o Atlético Paranaense. No grupo C, o Sporting Cristal entrou na briga pela classificação ao vencer o União de Concepción por 2-0. Os peruanos chegam aos 4 pontos e estão na terceira colocação, enquanto que os chilenos são os vice-líderes com 5 pontos, né? Os resultados, então, da semana da Libertadores, tivemos aí o Olímpia vencendo o Godoy Cruz 2-1, o Atlético Paranaense vencendo o Deportes Tolima, o Internacional venceu o Palestino por 3-2, ontem o Pearol ganhou do LDU por 1-0, o São Lourenço ganhou do Melgar 2-0 e o Cruzeiro fez 4-0 no Huracan da Argentina. O Sporting Cristal do Peru fez 2-0 no União Concepción do Chile, Nacional do Uruguai ganhou do Zamora da Venezuela 1-0, Cerro Porteño goleou o Atlético Mineiro por 4-1, Palmeiras fez 3-0 no Júnior Barranquilla, o Boca Juniors ganhou do Jorge Wilstermann
por 4-0. O Grêmio fez 3-1 no Rosário Central e o Libertad ganhou da Universidade Católica por 3-2. Aliás, vão fazendo belíssimas campanhas os times paraguaios aí na Libertadores, né? Olímpia, Cerro Porteño já classificado, Libertad já classificado. Olímpia está a um passo da classificação também. O River Plate da Argentina joga hoje contra o Alianza Lima do Peru e o Flamengo enfrenta o San José. Tem ainda Emelec do Equador enfrentando o Deportivo Lara da Venezuela. Os jogos da Libertadores da América. E vamos lá com as informações também da Copa do Brasil. Tivemos os jogos ontem pela Copa do Brasil, né, Tião Prado? Mais 4 clubes estão na quarta fase da Copa do Brasil. Chapecoense, Santa Cruz e os cariocas Fluminense e Vasco da Gama. Todos eles venceram ontem à noite quando aconteceram os jogos da volta da terceira fase. De forma inédita, o Bragantino do Pará chegou à terceira fase ao vencer o Aparecidense por 3-2. Além desses 4 times já estão classificados, desses 4 classificados, mais 3, né? O Bahia, o Corinthians e o Londrina. Os jogos da quarta fase, com 10 clubes, serão conhecidos através de sorteio coordenado pela CBF. De qualquer forma, quem chegou à nova fase da competição garantiu aí R$1.900.000 aos seus cofres, né? No duelo catarinense, mesmo realizado em Criciúma, a Chapecoense foi melhor, fez 2-0 com gols de Vitor Andrade e Rildo, um em cada tempo. No primeiro jogo, a Chape já tinha vencido o rival por 3-2 e agora se classificou. No Arruda, o Santa Cruz jogou bem, fez 3-0 em cima do ABC, que tinha vencido em casa por 1-0. Pelo saldo de gols, 2-0, o time pernambucano avança na competição. Pipico fez 2 gols, um de cabeça e outro de pênalti, e Charles completou o placar. No Maracanã, debaixo de chuva, com um gramado encharcado, o Fluminense fez 2-0 sobre o Luverdense e ficou com a vaga porque tinha empatado sem gols no Mato Grosso. Na ressacada, em Florianópolis, apesar da pressão do Avaí, o Vasco soube se segurar e vencer com o gol de Iago Pikachu, confirmando sua vaga porque tinha vencido em São Januário, né, no Rio de Janeiro, por 3-2. No Mangueirão, em Belém do Pará, um jogo atrasado pela segunda fase, o Bragantino do Pará venceu o Aparecidense de Goiás por 3-2 e agora vai pegar o Vila Nova de Goiás. Os gols paraenses foram marcados por Marco Goiano 2 vezes e Luquinha, enquanto que Jairo anotou os 2 gols goianos. Eles tinham eliminado a Ponte Preta depois de uma decisão inédita do STJD de anular a primeira partida entre os dois. Venceram o primeiro jogo por 1-0 e depois anulado, venceu por 2-0. Hoje acontecem mais 2 jogos, Tião Prado, pela volta da terceira fase. O Juventude recebe o Botafogo do Rio de Janeiro, após empate por 1 gol no Engenhão. Quem vencer vai avançar. Outro empate leva a decisão para os pênaltis. Enquanto isso, Santos pega o Atlético Goianiense na reabertura da Vila Belmiro para reverter a derrota por 1-0 sofrido em Goiânia. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no Ponta Porém Informa, também na Cerro Corá FM 91.5.